vamos lá, apresentei para a gente alguns exemplos. Acho que a gente tem uma enquete antes. O que vocês acham, gente? Votem aí no chat. O que vocês acham? Design é neutro? A gente faz e o que a gente faz não tem impacto? A gente faz o que pedem? A culpa não é nossa? A gente estava só cumprindo ordens? O que vocês acham? Às vezes sim, às vezes não. Tem hora que é, tem hora que não é. O meu é neutro, mas aquele outro é ideológico. Rufem os tambores. O sorrisinho do Vitor diz tudo. E aí, qual que foi o veredito? Muitos uns. Maioria teve apenas 2. Muito Que bom, já superamos algumas crenças aí. Tudo bem que talvez tivesse um pouco a ver com essa introdução, né, gente? Prepararam o terreno aqui, ó. O Lucas disse, ele pode ser neutro, mas tem gente que se utiliza de uma forma errada. A Ana disse, independente de ter consciência de como está se posicionando ou não, nunca vai ser neutro. E agora o Matheus colocou primeiro 3, que ele acha que atualmente não quer dizer, que ele não é politicamente neutro, né, mas deveria ser. Não, acho que ele falou o contrário. Ah, não, peraí. Atualmente ele mas não deveria ser, isso. Atualmente e depois deveria ser. Vamos supor que seria possível ser neutro, de alguma forma. Tá, vamos supor. Mesmo que fosse possível, o que acho que não o simples fato de você reconhecer, né, uma situação opressora e não tomar uma atitude perante essa, ser neutro, é favorecer o quê? É favorecer que a situação opressora continue. Então, mesmo que seja possível, o que eu acho que não agir com uma neutralidade total, não tem, gente. A partir do momento que a gente se colocam lados, né, e um lado se beneficia com privilégios e um lado, né, sofre para pagar por esses privilégios, a partir do momento que a gente toma consciência disso, nossas ações vão ou compactuar com isso ou, de alguma forma, tentar lutar contra isso, né? Se você acha que é neutro, talvez você não esteja querendo comprar essa briga e está querendo se esconder atrás dessa desculpa que várias vezes com certeza, eu reconheço que deve ser algo que vai tornar a tua vida mais simples, vai tornar a tua vida mais fácil. Mas, de novo, nós estamos aqui para complicar. E, Marco, opa, fala aí, Bibi. Não, vai lá, Gonzaga. Exatamente nesse ponto, né? Se dá para ser neutro, como é que deveria ser feito esse formulário aqui? Se o design pode realmente ser totalmente neutro, uma hora você vai ter que escolher se você vai fazer 4 opções para as pessoas votarem ou 5, porque sei quem percebeu, não tem como nessa votação aqui de 1 a 4 você ficar no meio. Isso foi uma decisão que a gente tomou na hora que a gente moldou esse formulário. Se design passa por tomar decisões e escolhas, como que uma escolha feita por um ser humano não passa pelos valores dessa pessoa também, né? Sendo eles explícitos ou não. Vamos ver, Bibi. Eu acho que tem muito a ver com isso que tu tá trazendo, porque a gente pensa que para ser político, às vezes a gente precisa declaradamente se posicionar, sei lá, a gente está vivendo uma polarização política, então eu preciso ser ou de direita ou de esquerda para ser político. No entanto, essas duas polaridades políticas, elas não convivem em plena harmonia. Elas não estão necessariamente em lugares iguais de uma disputa, né? A gente vive em um sistema desigual de poder. A gente já estabeleceu isso como premissa quando a gente estava falando de opressão. Então, se o sistema coloca que grupos sociais estão em diferentes posições de poder
Se eu não me posiciono a favor de quem está oprimido, eu necessariamente estou a favor do opressor. Por que isso? Porque o opressor tem domínio sobre esse sistema. Então, se eu não me posiciono contra ele, mesmo que eu não me posicione declaradamente a favor, eu estou me declarando com o opressor. Então, eu não preciso ser declaradamente eu vou falar. Eu não preciso declaradamente me considerar de direita para ter uma postura de direita. Se eu estou isento dentro de um ambiente que é dominado pela direita, eu estou apoiando esse pensamento. Porque é o tipo de processo, é o tipo de política, é o tipo de sistema que domina a nossa sociedade. Então, eu não me posicionar contra necessariamente me coloca a favor desse sistema. Então, quando a gente pensa em neutralidade, ela é impossível para o design e para nós, enquanto designers, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, ela é impossível, porque se a gente não está contra um sistema que está colocado, a gente está necessariamente a favor dele. Bom, mais um ponto também sobre isso, que eu acho que sempre me ajuda a pensar, particularmente, é entender que se a gente pensar por uma perspectiva do discurso, né, ou seja, o que é um discurso, né? É uma coisa que eu falo, né, para todo mundo ouvir, não. Né? Algumas teorias do discurso dão conta de que qualquer coisa que a gente fala, a gente não está falando sozinho. Aí, mais uma vez, esse aspecto, né, essa dimensão que é muito mais coletiva do que individual. Então, se eu estou falando, quando eu falo alguma coisa, eu me falo tomando posição a partir de outras pessoas que falaram antes de mim. Né? Então, se a gente entender isso, né, o que você acha sobre a vacina? A pessoa pode achar que a vacina é boa, ou que a vacina é ruim, ou que a vacina faz a pessoa virar jacaré, a partir de falas de outras pessoas que falaram antes. Seja, não falando fala, mas poderia ser uma mensagem de zap, poderia ser outras mídias, outras formas que não só verbal. Né? E aí, vamos transportar isso para o design e pensar. Né? Quando você projeta uma cadeira, quando você projeta alguma coisa, você não está trazendo uma herança histórica, né? Ou você vai fazer até uma cadeira que seja a negação de todas as cadeiras, ou você vai fazer como o Philip Stark, um espremedor de laranja que é a negação de todos os espremedores de laranja, né? Isso é tomar uma posição a partir de coisas que te antecederam, seja a favor, seja contra, né? Mas, então, a gente acaba tendo duas possibilidades aqui, né? De dar continuidade a alguma coisa ou de contrapor-se àquilo que está vindo antes. Né? Então, acho que vale pensar um pouco, né, dessa neutralidade, porque, por exemplo, se todo mundo, um exemplo clássico de design gráfico, né, se todo mundo trabalha com Helvética como fonte favorita, né, será que você está realmente sendo neutro ou, na verdade, você está espelhando todo um sistema dominante, né, de tipografia, de ideal tipográfico, de ideal estético? Né? Mas a Helvética foi desenhada para ser neutra. Existe um discurso da neutralidade, da universalidade. Tem uma pretensão de universalidade que eu acho que só supera a Helvética a Universo, que traz isso no nome. Né? A Universo traz essa ideia de ser uma tipografia universal. E como a gente falou isso, né, essa ideia de universalidade, né, quando eu trouxe, por exemplo, o exemplo do racismo, né, o perigo está aí. A gente imaginar que a neutralidade é porque está em todo lugar, porque ela é onipresente. E a onipresença não é sinônimo de neutralidade. É sinônimo de uma situação que está conformada de uma determinada maneira. E ela pode estar causando, né, certos sistemas de opressão. Né? Então, acho que isso traz para a gente esse alerta, né, de desconfiar. Tá? Não precisa, né? E eu nem estou falando assim, não usem Helvética, ou, né, não desenhem cadeiras, né? Tudo tem que ser do contra. Mas eu acho que a primeira dimensão é pensar a respeito, né? Jogar essa dúvida. Está parecendo neutro? Então talvez eu esteja relativamente, né, muito confortável e achando tudo isso muito normal para o meu ponto de vista. Tá? Que pode não estar parecendo neutro para outra pessoa. O Lucas fez uma pergunta aqui no chat. No caso da política das eleições do ano passado, muitas pessoas anularam o voto por não quererem apoiar
os últimos dois candidatos e como essas pessoas que votaram nulo, né, se encaixam nessa situação. A pessoa estaria concordando com o sistema imposto do outro governo? Não sei, porque até o momento não sabia, não tinha certeza quem ia ganhar, então não sei. Mas dizer que é neutro, você lavar as mãos perante uma decisão, não, é uma decisão. Eu posso escolher, não quero escolher nenhum, eu lavo as mãos. Não dá para dizer que isso é neutralidade. E no nosso sistema eleitoral, os votos nulos, eles apoiam, na verdade, o candidato que está na frente, né? No sentido das pesquisas, assim, porque ele não entra na porcentagem. Tipo, que quem está na frente nas pesquisas sai ganhando com o nulo dos votos. Então, é isso, não tem como ser neutro. Alguém vai ocupar esse espaço. Se você quer se isentar dessa decisão, você vai apoiar quem está na frente, porque você não vai estar disputando esse outro lugar. Eu queria lembrar uma fake news que se tornou muito popular algumas eleições atrás, tá? Acho que talvez esteja até meio velha, assim, de que se todo mundo anular, vai anular a eleição. Isso é mentira. Se todo mundo anular, se o candidato tiver um voto, e esse for o voto válido, ele é eleito, porque é a maioria dos votos válidos. E, infelizmente, o voto nulo ele conta como inválido. Então, num sistema eleitoral, o voto nulo, né, no nosso sistema eleitoral, o voto nulo não vale muita coisa e ele beneficia quem tiver à frente para ganhar. Está concordando com a Bibiana. Então, quando ganha uma pessoa que te desagrada e você votou nulo, você não pode reclamar porque você se absteve de tomar uma decisão. Tá? Talvez valesse mais a pena, ao invés de votar nulo, votar no candidato com menos votos, né, e movimentar as pessoas para votar com o candidato de menos votos, né, que pelo menos é mais expressivo você subtrair votos válidos através de candidato com menos votos do que você anular. Quando você anula, você está, vamos dizer, tirando o montante total de votos válidos e favorecendo quem está na frente. Tá? Só por uma questão matemática mesmo, aqui, eu não estou nem entrando no viés político, porque eu não sei a quais candidatos se referem essas eleições aí, né? Cada um está num lugar diferente. Eu estou falando com vocês de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, aqui foi um pouco diferente. Vamos falar dessa tela aqui, gente? Eu já estava falando, então vou dar sequência aqui. Quando a gente fala de normas, né, normalizar alguma coisa, achar a coisa absolutamente natural, né? Quando você fala em hábitos, né, o que a gente está acostumado a fazer, eu já ouvi várias coisas, estava falando de Helvética, né, pessoas que se gabam, né, não, eu não preciso de muitas fontes, eu uso sempre Helvética, tem até aquele documentário, né, da Helvética, de pessoas falando isso. Então, assim, não quero, normal, assim, é a fonte que serve para tudo, né. Símbolos também, né, então, a gente está, na verdade, incorporando isso uma série de práticas, né? Também dentro desses estudos do discurso, a gente vai percebendo que aquilo que vai se configurando como símbolos se configuram historicamente também. Hábitos se configuram historicamente, normas se configuram historicamente, né, a partir, inclusive, dessas tensões. Quer dizer, a gente está trazendo para vocês uma visão de sociedade que, como a Bibi falou, é uma sociedade que se organiza de forma desigual, e dentro dela há sempre disputas. Então, na medida que a gente vai vendo aparecer, né, normas, hábitos e símbolos, eles se dão dentro de tensões, e não num ambiente super tranquilo. Né? Então, quando aparecem, por exemplo, coisas que rompem, né, que parecem romper com a normalidade daquelas coisas, vou citar uma palavra, né, que causou muito alvoroço, né, entre as pessoas, era a palavra presidenta. Né? Que absurdo, estão assassinando a língua portuguesa, que absurdo, isso é coisa, né, das feminazes, né? Isso é coisa da ideologia de gênero, daqui a pouco vai virar uma ditadura gaysista. Então, pessoas começaram a ficar muito irritadas com um uso que era considerado que feria o léxico da língua portuguesa. A defesa parece, no primeiro ponto de vista, da língua portuguesa, mas não é a língua portuguesa que está em jogo numa disputa como essa, né? A gente vai percebendo a historicidade, né, os movimentos sociais que estão por trás
da afirmação e da negação de uma certa palavra, né? Então a palavra sozinha, gente, ela não é meramente inocente, né? Se ninguém tivesse lendo essa palavra, se ela tivesse isolada, ainda assim ela surgiu num contexto, ela surgiu a partir de algum lugar, né? E ela vai se tornando símbolo. Então vocês podem identificar muitas vezes que pessoas que falam certas palavras ou está ligado a um determinado movimento social, ou, por exemplo, designer, né? Tem várias coisas que configuram o léxico do design. Então, só da pessoa falar algumas palavras, a gente já capta e fala, pô, aquela pessoa é designer, né? Porque a gente, de fato, vai incorporando isso no nosso cotidiano, isso faz parte, né, do nosso hábito, da nossa forma de falar, né? Então, eu já vi muita gente, por exemplo, torcendo o nariz, né? A pessoa falou logomarca, meu Deus do céu, não pode falar logomarca, né? Então não é designer, porque designer que é designer não fala logomarca, né? Então a gente cria nossos feudos também e as palavras vão, né, o repertório, os símbolos, eles vão construindo esse ambiente, né, e reforçam posições. Ao reforçar as posições, visões de mundo, a gente está falando de ideologia, tá? Ideologia tem a ver com a visão do mundo, como você enxerga e, inclusive, de que mundo que você acha que você quer construir, né? Qual tipo de utopia que você planeja está circunscrito nessa visão de mundo. Então, pensando que designers também dão forma para as coisas, né? Através da linguagem, através da sua forma de trabalho, através da educação, através da produção de objetos que fazem parte da cultura material, tá? Vocês, por exemplo, não imaginam que uma sala de aula tem um discurso embutido dentro dela? Quando você chega e vê na PUC do Rio, durante muito tempo, hoje já não existe mais, durante muito tempo havia um palco para o professor, a mesa dele era elevada acima de todos os alunos, e as cadeiras todas estão viradas para o professor. Então, quando a gente olha esse espaço, ele está conformado materialmente de uma certa maneira, que, como disse o Gonzato há algum tempinho atrás, ela revela certas visões. O Gonzato falou da prova, eu estou falando de outra coisa que é parecida, que é a configuração da sala de aula. Que ideais de educação e de escola e de relações de poder, né, estão apresentados quando você olha para uma sala de aula que tem um palco para o professor, para ele ficar acima, os alunos todos não podem olhar para si, eles têm que olhar para frente, olhar para o professor, né? Tudo converge para o quadro negro, para a posição do professor, que é uma posição central. Então, a gente poderia falar, por exemplo, que esse espaço é um espaço que propõe horizontalidade, que propõe uma ruptura com a autoridade, ou não, né? E se a gente vai falar, por exemplo, não, eu quero um espaço de ensino e aprendizagem na qual as relações sejam mais abertas, sejam mais horizontais. Como que esse espaço deveria ser? Será que ele repetiria essa forma? Então, eu acho que pensar o papel do design começa a provocar vocês a pensar a partir disso, né? De que discursos estão tidos nas coisas que a gente faz. E, Ricardo, e nas escolhas, né, que a gente faz. Porque, assim, a gente fala de neutralidade no design, a gente fala também de hierarquia visual no design, mas todas essas leis que a gente segue, né, que a gente segue reproduzindo, inclusive na sala de aula, elas também partiram de uma posição, né? Esse discurso da neutralidade, como tu falaste, né, ele também foi criado, foi forjado dentro de uma situação histórica, né, e depois segue sendo repassado, segue sendo consolidado, né, a despeito das diferenças de cada lugar, né, que cada lugar se insere, produz visualmente, né, esteticamente. Então, eu tenho visto muito essa confusão, né? O fato de você ser neutro no design significa que você tem que ser neutro politicamente, né? As escolhas de design também são políticas. Então, assim, partindo de uma comparação muito simples, se você, assim como você escolhe, por exemplo, comprar algo que tem uma certificação de origem, que você sabe que o MST produziu, por exemplo, por que não escolher, ao invés da Helvética, uma tipografia que foi desenvolvida por uma mulher brasileira? Né? Ao invés de continuar gastando dinheiro, né, com os estúdios internacionais, por que a gente não fortalece o design local? Né? Então, assim, é importante entender que a hierarquização da informação ela também passa pelo próprio sentido de hierarquia. Então, hierarquia social, hierarquia racial, né, hierarquia estética. Então, a gente precisa começar a questionar essas leis
que a gente vem reproduzindo há tanto tempo. E só um comentário, vocês devem saber, mas na PUC Paraná, estudantes, não contaram para vocês, tem grandes designers tipógrafos formados. Cristian Cruz, Edu Wilson, uma galera aí. Só para fazer um comentário ainda sobre tipografia, desculpa trabalhar, mas a gente fez uma mesa redonda ainda na Charneira sobre tipografia vernacular, sobre design vernacular, e assim, eu sou apaixonado por tipografia, estou me estudando para me tornar um tipógrafo, né? E essa foi uma discussão super comentada de tipo, como que os bares, que foram sempre assim, os lugares onde mais se valorizava, os cartazistas, os letristas, para fazer murais, para escrever o nome do bar grandão, assim, principalmente na região norte e nordeste, a questão dos barcos também, que sempre também tiveram muita valorização do tipógrafo vernacular, hoje em dia estão se tornando muito um monte de banner, os bares agora eles pegam tipo o banner, por exemplo, de alguma cervejaria que vai lá e oferece para eles, porque eles acreditam que, mesmo sendo uma letra super comum com a logo de outra empresa, vai trazer mais valor do que se for um tipógrafo vernacular, um letrista ou um cartazista fazendo o mural deles. E como que a gente pode perder um pouco dessa noção das letras que nasceram aqui, sabe? Tipo, uma cultura sul-americana, alguma coisa que realmente é do Brasil, algum costumes brasileiros de ser feito, né? Então é uma discussão super válida isso sobre como que a tipografia, só na tipografia, né? Só na escolha das letras a gente já pode estar vendo muita coisa sobre opressão. Pisaram na tua praia, Sâmia. Vitor, muito legal você falar isso, porque eu sou coordenadora do projeto Letras que Flutuam. Talvez a Fátima tenha comentado aqui de Sim, Belém. comentou. Uhum. E isso a gente tem visto, né? A gente já faz essa pesquisa há mais de 10 anos e a gente percebe que já está havendo essa apropriação, né? Tipo, desde daquela abertura de uma novela que teve do Rio São Francisco, a gente percebeu que já estavam bebendo na nossa fonte. Mas aí o que a gente tem feito com o projeto? A gente tem tentado fazer com que os artistas vernaculares comecem a se projetar a partir das suas próprias práticas e histórias, né? Então, assim, é muito fácil um designer imitar o estilo e passar a ganhar dinheiro com aquilo. Mas e esse cara que está ali sendo a inspiração, que nunca aparece, né? Então, como é que esse grupo cultural pode se fortalecer e passar também a atuar esteticamente, porém dizendo quem ele é, né? Também se reconhecendo como autor, porque ele é um autor invisível. Então, assim, para ver como a nossa própria posição como designer, ela também é opressora, né? Quando a gente mantém esse cara invisível, a gente está tomando partido, a gente está decidindo que eu tenho mais competência do que ele para gerar uma linguagem, né? Então, assim, isso é uma discussão muito interessante, muito profunda. Depois eu deixo o site aqui do projeto também para quem quiser se inteirar um pouco mais. E aí, chegou a hora do design thinking? Gente, como não poderia deixar de ser, né, um encontro da rede Design Impressão, a gente precisa problematizar, né, esse método que tomou a gente de assalto aqui no Sul, que é completamente importado lá das empresas e universidades californianas, e que também vai se colocar como neutro, também vai se colocar como apolítico, do tipo, não, você pode fazer qualquer coisa com esse método, você pode mudar o mundo, você pode salvar o mundo. Né? Mas vamos tentar começar a trazer aquela lente crítica que a gente gostaria, porque avança um pouquinho para o próximo, Gonzaga. Acho que todo mundo... Não, acho que volta um pouco, Gonzaga. Não sei se todo mundo está por dentro antes dessas lentes do Design Thinking, acho legal dar uma contextualizada. São super famosas. Né? Diz que qualquer solução, para realmente ser uma solução de Design Thinking, ela tem que considerar esses 3 aspectos. Né? O desejo das pessoas, você tem que ter ali um usuário para satisfazer, uma pessoa que tem um problema, você vai lá entregar uma solução para ela. E não é qualquer solução, porque tem a lente do mercado e a lente de tecnologia, né? Então essa solução, ela passa por uma viabilidade técnica e passa também por a praticabilidade e passa também por uma viabilidade econômica, ou seja, tem que ter alguma empresa ganhando dinheiro com isso de alguma forma. Tá? Mas seria até justo. Se está atendendo um desejo, seria até justo. Olha, a gente pode listar vários projetos que surgiram a partir dessa metodologia, e o próximo ali eu acho que é um bom exemplo, ou melhor, um péssimo exemplo, mas se a gente parar para pensar no iFood,
é uma necessidade atendida, você recebe a sua comida em casa, sem se preocupar. É praticável tecnicamente, conseguiram lá resolver os algoritmos, né? Entrega, rastreia, você chega, você paga. É viável financeiramente, senão não estava aí com várias empresas ganhando dinheiro. Mas agora, gente, é socialmente justo isso? Né? O nível de exploração desses trabalhadores que precisam te entregar uma comida por cincão e tem que enfrentar uma enchente, trânsito, risco de vida, sem férias, sem 13º, sem nenhum salário garantido. E se a gente for falar dos pequenos negócios também, né, os pequenos restaurantes que têm que pagar taxas absurdas, o que o Design Thinking criou aí? Por isso, nossa sugestão é, não importa o método que você use, tem que ter uma lente muito maior que essa, que é vou sugerir aqui que seria uma quarta lente de qualquer método de Design Thinking, que a gente tem que passar tudo isso por um filtro, que não é o filtro do mercado, que não é o filtro do desejo de uma pessoa só, é um filtro crítico e político. Desejo de quem? De toda a sociedade? O desejo de uma pequena elite privilegiada que pode pagar por isso, e uma pequena elite privilegiada que vai ganhar muito dinheiro com isso, à custa de milhares de entregadores precarizados e milhares de pequenos negócios que estão sofrendo para conseguir pagar essas taxas. Né? Para quem que a gente faz esse design? Se a gente não se faz essas perguntas, pode vir com essa lente do desejo, da praticidade, da viabilidade, mas a gente vai só perpetuar as mesmas, essas inovações que a gente vai criar vão só perpetuar os mesmos mecanismos de opressão, só que com outra cara. Desse ponto, a gente vai explodir para vários casos que a gente tem aqui que a gente listou. Bem, isso daqui é uma análise, assim, tudo, só isso daqui é opressão? Não. Isso daqui representa todas as opções? Não. É uma seleção de coisas que a gente achou interessante para discutir com vocês e para trazer aqui. E daí cada um vai falar um pouquinho de cada caso que a gente vai apresentando, beleza? Vai lá, Gonzato, já falei demais. Vamos lá. Então, como é que a gente pode começar a problematizar? E talvez a arquitetura hostil é um caso bem icônico, né? Que ajuda várias pessoas a se sensibilizar a perceber que design tem viés e perceber, às vezes, intenções por trás de uma forma que inicialmente não parecia apenas uma escolha arbitrária ou uma escolha de estilo, mas o pessoal aqui da Charneira, aqui, imagino que, apesar de ser um evento nacional, né, que tem também gente do Brasil inteiro, ele está sediado em Curitiba. E aqui em Curitiba nós temos um mobiliário urbano, como essa aqui na esquerda, onde a gente tem esse design aqui, né, para você esperar o teu ônibus. E para muitas pessoas, quando a gente olha pela primeira vez, qual que é a função? A função vai ser inicialmente esperar o ônibus, simplesmente. Como se fosse possível um objeto desse tamanho no meio da cidade, ele servia a um único propósito. Mas, enfim, provavelmente todo mundo que já usou um ponto de ônibus assim aqui em Curitiba já pegou e usou aquele encostador de bunda ali atrás. Basicamente é uma barra de ferro ali onde você se encosta para esperar. Mas por que não tem um banco ali? Por que você tem que encostar? Por que alguém pensou numa solução de design tão sofisticada, né? Como algo que você consegue se encostar, mas é muito desconfortável para você não conseguir fazer nada a não ser se encostar e aliviar um pouquinho a pressão do corpo de ficar de pé, enquanto você faz a atividade para que aquele negócio foi feito, que é esperar. Enquanto a gente poderia discutir várias outras coisas, né? Sobre as outras funções, que é se abrigar ali, enquanto você espera, do sol, do frio, etc. Quanto melhor ele for para se abrigar, melhor seria para que outras pessoas pudessem se abrigar, como no caso da direita, onde que talvez fique bem claro quando você justapõe as imagens, né? Ou seja, você tem claramente a pessoa que não precisava estar dormindo no chão, com toda a sujeira, etc., e dormindo num lugar que também não é apropriado, né? Mas que poderia ser um pouco melhor do que aquele, que é o banco. E esse banco ele tem um encosto no meio que faz a ideia de que
ele pode passar pela cabeça da pessoa que gosta de defender esse tipo de injustiça, que é um apoio para 2 braços, para que as pessoas possam ter apoio nos 2 cotovelos. E a gente faz essas defesas, a gente encontra essas defesas no dia a dia. Talvez quando a gente justapõe fica claro, mas esse eu acho que é um caso que a gente encontra. Daí tem um estudo, uma pesquisa de mestrado da UFPR, que identificou quase 500, né, 448 pontos de arquitetura hostil na pesquisa que ela fez só no centro de Curitiba. Ela basicamente saiu andando em Curitiba com um método, né, de catalogação e identificou 448 pontos de arquitetura hostil, que vão desde esses bancos até áreas públicas que são tomadas como privadas, áreas que são invadidas, áreas que são fechadas, espinhos e coisas são colocadas para impedir que as pessoas acessem áreas que basicamente a pessoa não teria o direito nem de fazer aquilo, enfim. A arquitetura hostil é algo bem acessível para a gente começar a se sensibilizar para alguns temas como design e opressão. Ou seja, para quem é a cidade, para quem que as coisas são feitas, também envolve para quem que elas são feitas para expulsar, para afastar, para não serem visíveis e até nem conseguir nem existir em sociedade. Quem é autorizado a viver nesse mundo e quem tem que achar outro lugar, se é que existe outro lugar possível para viver. Só para comentar que o chat está pegando fogo em função da arquitetura hostil. Então tem vários comentários aqui das pessoas achando absurdo. Eu não vou ler todos aqui, né? Mas as pessoas achando triste, né? Realmente identificando que o ponto de ônibus é desenhado para não ter moradores de rua nele, né? E como se fosse uma opção, né? Eu acho que reforçando a ideia do Gonzato, né? É uma opção você morar na rua, né? Assim, você quer, isso é um desejo, né? Ou para a gente voltar para aquela questão da humanização que a gente falou anteriormente, né? É humano, né? Você querer buscar com um projeto de vida morar na rua, né? Pelo menos nessas condições, né? Então, ou será que não estamos nos deparando exatamente com uma situação desumanizadora? Quer dizer, quando a pessoa está na pior, ainda encontra mais, né? Como o pessoal diz, né? Um alçapão no fundo do poço, né? Que você já está lá na pior, mas ainda tem que descer mais um pouquinho porque, né, a coisa ainda fica pior porque nem o mobiliário urbano te ajuda, né? Então, o pessoal comentando bastante coisa aqui a respeito, criticando a Prefeitura de Curitiba, né? Falando aqui, vou ler um comentário da Juliana Zucchetti, é uma tragédia pública, o indivíduo que não contém capital para ter sua moradia própria é negligenciado até o fim. O Greca já teve altos escândalos envolvendo isso. A cidade é feita por uma elite branca mesmo. Engraçado, pois o trabalho dele é justamente cuidar desses moradores. Então o pessoal acha que está criticando o prefeito. Não conheço o prefeito de Curitiba, mas imagino que seja isso. Para esse governo é mais fácil, Matheus, né? Para esse governo é mais fácil pensar em maneiras de expulsar os moradores de rua do que pensar em políticas de auxílio efetivas, né? E não é. E aí quando a gente fala que é uma opressão, né, que isso é estrutural, que isso é sistêmico, porque não é um político que inventou isso, né? Não é só o prefeito de Curitiba, o atual prefeito, que está dentro dessa lógica. Na verdade, ele está imitando uma lógica que é uma lógica dominante, né? Se a gente olhar para o município de São Paulo, né, a gente vai observar que as mesmas coisas já foram praticadas. Se a gente observar no município do Rio de Janeiro, né, que é onde eu estou habituado, também vemos isso, né, de imobiliário urbano também, que é para impedir, né, tem muito morador de rua na cidade do Rio de Janeiro, e exatamente para evitar que essas pessoas estejam ali, né? Então é uma coisa, né, muito mais, vamos dizer, abrangente do que a vontade de um único prefeito, até porque isso encontra eco dentro da própria população, né? Não seria tão terrível, né, se toda a população se revoltasse e falasse somos contra, mas não, as pessoas acham isso uma atitude boa, porque vai evitar que fique lá um morador de rua que não toma banho, cheirando mal perto de você quando você vai pegar seu ônibus. Então você acaba concordando e achando que aquilo foi bom, né? Ah, tem menos morador de rua na minha rua, isso é bom, mas como é que eles foram tirados dali? Por que não tem morador de rua? Né? Porque acabou os moradores de rua? Isso seria ótimo, mas não é verdade, né? Essa desigualdade está aí, né? Então,
Acho que só esse ponto aí gera muita discussão. Total. E é isso, né? A gente não tem nem banheiro, geralmente, na cidade, né? Ela expulsa... Na verdade, ela está expulsando todo mundo. E por isso que a gente não tem uma dificuldade muito grande de falar de empatia, etc., mas de estar na rua mesmo, qualquer um de nós. E essas coisas que parecem que elas estão no nosso dia a dia, o arquitetura hostil, acho que é uma coisa que rapidamente a gente consegue se identificar pela vivência, e outras são algo que é amplamente debatido, como que a gente projeta, reprojeta, reproduz estereótipos de gênero por meio de design. Seja em exemplos como esse de encontrar, né, a ideia da masculinidade projetada através de um tipo de relógio, ou da feminilidade imaginada através de uma garrafa ou de uma caneta, ou de chás, ou então como a gente pode pegar mesmo, a gente continua fazendo isso mesmo em tecnologias digitais, como em jogos, né? As pessoas ainda, alguém em algum momento, por exemplo, alguém parou para pensar como é que eu poderia fazer uma chave, no caso ali do exemplo do meio da esquerda, parecer feminina. Ou dela de tentar colocar gênero numa chave, num objeto. E encontrar realmente maneiras de pegar dentro de tradição, das expectativas e de uma visão do mundo, como é que você vai moldar isso. Isso a gente já sabe, já faz parte do dia a dia, então a gente pode pensar em outros exemplos também. Falando sobre questões de gênero e sexualidade, corpo e sexualidade, ali a gente tem uma cartela de pílula anticoncepcional, que é um produto muito controverso, assim, porque é um marco na revolução sexual feminina, né? Por conta de ser um controle, né? Anticoncepcional para as mulheres. Mas aí a gente tem que pensar, né? Quantos bebês uma mulher é capaz de gestar em um ano? Um. Quantos bebês um homem é capaz de produzir em um ano? Por que as mulheres precisam tomar uma cartela de medicamentos que agora a gente tem uma evolução fármaca incrível, que os efeitos colaterais disso são cada vez menores, mas que o produto disponível para mulheres com baixa renda, por exemplo, ainda é um produto que tem muitos efeitos colaterais e que leva muitas mulheres a não utilizarem desse medicamento, mesmo ele sendo distribuído gratuitamente no SUS. Então, por que as mulheres têm que se sujeitar a esse tipo de procedimento, a diferentes tipos de efeitos colaterais que mexem com o seu organismo, que é muito mais complexo do que o organismo masculino? O organismo reprodutor da mulher é muito mais complexo do que o masculino, mas a gente tem que se submeter a esse tipo de invasão fármaca no nosso organismo, sendo que a gente é capaz de gestar um bebê por ano e o homem é capaz de gestar, de produzir milhares por aí, dependendo de quão ativo sexualmente esse cara é. Então, é da gente pensar, né, essas escolhas. Por quê? Porque se a gente for ver do ponto de vista biológico, não faz sentido. E aí a gente tem o exemplo das camisinhas, né? A camisinha para pênis, né, que é de uso majoritariamente masculino, mas pode ser usado por pessoas com pênis que não se identificam com esse gênero, ela começou a ser comercializada em látex em 1920, 20 e poucos, apesar de já ter um histórico assim desde 1400 e poucos de preservativos sendo feitos por diferentes materiais. Esse tipo de preservativo ele está disponível em farmácias, né? Comumente a gente vê diferentes tipos, tem muita oferta desse tipo de produto, e é disponível gratuitamente desde a criação do SUS, e o preço médio desse preservativo é de 80 centavos a R$2, né? Eu peguei uma média, assim. E se a gente olha para a camisinha para a vagina, ou seja, uma proteção para as mulheres, né? Se a mulher quer se proteger durante o ato sexual, ela só foi inventada no final dos anos 90
né, para comercialização. Ela não tem disponível em farmácia, só em lojas especializadas. Ela começou a ser distribuída no SUS a partir de 2012 e desde o ano passado há um enfrentamento do movimento de mulheres para que isso permaneça, porque é sempre uma batalha, né? Em tempos de crise, os direitos das mulheres são sempre os primeiros a serem retirados. E o preço médio desse preservativo é de 10 a 13 reais, e é um preservativo descartável, como a camisinha para pênis. E eu acho que esse comparativo é interessante da gente ver, né? Porque por que demorou tanto para ter uma camisinha para a vagina? E eu estou me corrigindo aqui porque a gente usa camisinha feminina e masculina, mas isso está muito enviesado em questão de gênero, porque tem homens trans que usam camisinha para a vagina e mulheres trans que usam camisinha para pênis, né? E pessoas que não se identificam com nenhum desses gêneros usam um ao outro. Então é importante a gente se orientar também nesse léxico, né, nesse vocabulário, para que a gente seja inclusivo com o maior número de pessoas possível. E isso é uma discussão, né? As mulheres lésbicas não tinham como se proteger. Porque não é só... não é uma proteção apenas anticoncepcional, é uma proteção contra várias doenças, contra diferentes tipos de coisas. Então, só a partir de 2012 as mulheres lésbicas tiveram acesso a isso pelo SUS. E a camisinha custa de 10 a 13 reais, sabe? Então, quem é que tem acesso a isso? Por que certas pessoas são privilegiadas em termos de proteção de doenças sexualmente transmissíveis em relação às outras? O que essas pessoas têm de especial? Um pênis? Eu quero terminar com essa indagação. Então já puxa para o próximo slide, que também tem a ver. Então, a gente ainda pode continuar falando de questão de gênero, né, através da sinalização, que há pouco tempo vem sido atualizada em alguns lugares, né, essas imagens aqui, elas mostram como as placas até a década de 60, até, na verdade, 2000, as representações, né, aqui uma amostra nos Estados Unidos, mas, enfim, no mundo inteiro a gente tem exemplos. Então, assim, por que somente a mãe podia levar o filho ao pediatra, né? E aí, em 2002, a gente começa a ver essa atualização que ainda está muito atrasada, né, desses sistemas, e também outros pictogramas relacionados, por exemplo, ao capacitismo, né, que esse ícone da pessoa na cadeira de roda, ele também exclui uma série de incapacidades, né, que muitas vezes são, inclusive, cognitivas e não são visíveis de imediato, e que elas acabam excluindo, né, vários públicos. E, de novo, a questão aqui do heteropatriarcado, né, um homem finalmente segurando seu bebê e tendo, inclusive, direito a se sentar com essa criança, né? Então, assim, mas a situação mais grave que eu acredito que o sistema de sinalização reforçam é a questão dos direitos das populações trans, né? A gente vê transexuais sendo mortos, né, sendo assassinados, porque, em tese, estão ali expressando, através de seus corpos, um comportamento desviante, né? Então, assim, como é que o design ele acaba por colaborar por essa situação trágica, né? E como assim nós vamos continuar colaborando com esse tipo de comportamento acrítico, né? E um outro exemplo que eu queria colocar era da própria Sasha Constanza Shock, não sei se vocês conhecem, né? Que ela tem um livro e um movimento chamado Design Justice, que ela fala das tecnologias opressivas, né? E ela conta em um momento que ela ia fazer uma viagem que ela, por ser portadora de próteses, né, nos seios, ela ficou numa situação muito constrangedora, e isso acontece todo dia, né, com pessoas trans, que ela não era autorizada a embarcar porque não estava se enquadrando em nenhum dos gêneros, não era homem nem era mulher, porque o equipamento a identificava como algo inexistente, né, por ela, enfim, ter representação, ter elementos físicos masculinos e femininos. Então, o que a gente pode ver é que nas nossas teorias de linguagem visual, né, eu tenho colocado isso, né, sobre a necessidade da gente criticar, inclusive, tudo isso que a gente vem
aprendendo, né, como, novamente, a neutralidade pregada para que a gente tenha, né, como princípio em sistemas, quando a gente projeta sistemas de sinalização, né, esse suposto universalismo, ele acaba sendo muito nocivo para muitas populações, né? Muitos estudos já falam das questões de xenofobia, por exemplo, que estão associadas às vestimentas, né, à roupa, mas e as que estão associadas ao corpo? Né? Como é que a gente pode superar, transpor, né, questionar essas diferenças que são dadas pelos pictogramas que a gente desenha? Algum colega aí quer complementar? Eu ia falar, só para provocar vocês de novo, para pensar uma frase que a Samia falou, né? É desviante, tá? Então, quem não se encaixa nos estereótipos de gêneros planejados, aceitos, né? É desviante. Isso pressupõe uma normalidade, né? Como a Samia falou, uma universalidade, né? Então, isso que é a heterossexualidade, o cisgênero, é o considerado normal. E a partir disso se produz aquilo que é o, entre aspas, anormal, o que desvia. Né? Como isso é produzido, isso não tem nada de natural, entende? Isso não é nada biológico, como os discursos que suportam esse tipo de coisa costumam falar. Mas não nasce assim, mas na natureza é assim assado, que também são falaciosos, porque inclusive na natureza acontece, né? Situações de hermafroditas e etc., né, de homossexualidade, homoafetividade entre outras espécies, né? Então, assim, a natureza selvagem ela não é um exemplo para suportar um discurso preconceituoso, mas não é natural no sentido de que somos humanos e construímos a nossa sociedade. Então, alguém estabeleceu uma norma no avião para aceitar homens ou mulheres. Como não tem algo que foi pensado para além disso, isso que está sendo barrado, né? Então, é como se você chegasse numa loja e pedisse alguma coisa, um objeto que não tem, a pessoa não sabe como responder porque ela não consegue seguir um protocolo. E quando a gente fala em design de serviços, por exemplo, quando a gente fala, né, em design de sinalização, a gente começa a falar também do desenho desses protocolos, né? De como essas coisas serão seguidas por aquela pessoa que está lá na frente fazendo o atendimento. Então, não é só porque a pessoa que está ali na frente do atendimento é mau caráter, ou é maldosa, ou ela é contra você. Ela também pode sofrer várias outras opressões ali, mas ela, no emprego dela, na função que ela está exercendo, ela é obrigada a seguir uma série de protocolos que podem vir a ser, nesse caso especialmente, absurdos, né? Por conta dessa naturalização, dessa normalização. Parece natural, mas não é. Né? Então, quando a gente acha que algo está muito normal, algo está muito natural, como eu já falei, vale desconfiar. Né? Fica essa dúvida. Ricardo, e fora que o padrão de neutralidade, né, assim como a gente já falou da questão racial, né, a branquitude é o padrão, é a normalidade, e na questão de gênero é o corpo do homem. Então, assim, se você observa os sistemas de sinalização, o corpo masculino ele é neutro. O que adquire elementos de diferenciação é o corpo feminino, é a sainha que puxa, é o formato dos seios, entendeu? Então, assim, da onde parte, né, essa neutralização? Da onde parte esse universalismo? Parte do homem, né? Então, assim, a gente precisa começar a questionar o porquê que eu escolho determinado elemento, né? Por que eu não escolhi o outro? Né? Para a gente começar a fazer esse exercício crítico no projeto. E além disso, a gente aceita, né? E lembrem que em algum momento a gente aprendeu. Então, o papel da cultura e da educação, né? Em algum momento a gente aprendeu que aquela figurinha que parece um corpo masculino, ou pelo menos um estereótipo de corpo masculino, porque também cabe questão aí do que é o masculino, né? Mas a gente assimila aquilo e fala, não, aquilo ali não é um homem, aquilo lá é o geral para todos, mas que o caráter que eu digo arbitrário da coisa é porque existe em algum momento essa aprendizagem. Né? A gente não nasceu e naturalmente também a gente olha para a sinalização e fala, isso aqui é um banheiro masculino, isso aqui é um banheiro feminino, né? Aquilo ali é um restaurante. Esses pictogramas, embora eles revelem o seu viés, aí eu acho que é interessante, extremamente
revelador essa observação da Sâmia, né? Mas também, junto com isso, vem um sistema que faz a gente assimilar e aprender, né? E com isso, naturalizar. Então, a gente normaliza essas coisas, né? Não é nem tanto nossa culpa normalizar, porque é a maneira como a coisa é colocada. Não se trata de falar de culpa, mas aqui eu acho que a provocação é exatamente para a gente causar esse estranhamento, para começar a perceber, né, de que coisas que a gente acha absolutamente normais, que ninguém nunca questionou, estão sendo levantadas agora, né, e estão sendo percebidas, começam a ser percebidas, né, vale a pena discutir, vale a pena estranhar, né, aquilo que é normal, que é convencional, que é universal. Legal, essa representação do corpo, ela vai além dos símbolos para bonecos, como no caso de uma pesquisa recente que a gente fez em iniciação científica, a gente encontrou, por exemplo, os relatos de que os bonecos de teste de carros são feitos com modelos de carros, de bonecos para corpo de uma ideia de média de homens, e para as mulheres colocam seus modelos de crianças, ou os de homens. Os de crianças que geralmente são colocados para testar a parte de trás do carro. Enfim, aí você utiliza essas médias e basicamente resulta em carros menos seguros. Vamos passar para um próximo debate sobre falsa representação, já que estamos também já indo de representações. Talvez pior, né, do que a opressão, e aí o design gráfico é muito bom, é tentar maquiar essa opressão, né? E nisso o design gráfico eu acho que é uma ferramenta muito ruim nesse sentido. E eu divulguei esse exemplo aqui, que é um exemplo que está num livro bem legal chamado Políticas do Design, que ele ficou mapeando lá como essas pessoas diversas termos raciais só, né? Porque o padrão de beleza normativo imperou ali, né? Todas magras e tudo mais. Como que essas pessoas trabalham em tantas empresas diversas no mundo inteiro, né? Você entra lá em todas... Aqui, conheça a nossa equipe, né? Conheça o nosso programa de representatividade. Estão lá, essas pessoas. É óbvio que elas não estão lá, né, gente? É óbvio que essa imagem é uma imagem de banco de imagens, e que está simplesmente, em vez de lidar com o problema e ter uma equipe diversa, você só lida com o discurso, né? E não muda em nada a sociedade. E eu gosto muito desse exemplo porque eu tenho um livro, gente, que acho que a Bibiana até já viu, já mostrei para ela, eu não sei onde está, que eu fiz a capa sobre marketing, não sei o que é, e o briefing era esse, tinha que ter uma equipe diversa, e eu usei essa imagem. Então eu tenho essa culpa no cartório também. Eu fico impressionada com a capacidade de trabalho dessa galera que trabalha em diversas empresas ao mesmo tempo, né? É muito bom. Sempre coloco essa pergunta, né? Em quantas empresas essa equipe trabalha, porque eles são muito polivalentes. Com o mesmo uniforme, inclusive. É que daí Inclusive, eu acho que fazem ponta, né? não dá tempo de Fazem escolher ponta roupa. como comissários de bordo também, né? Parece. Nesse campo também das imagens, a gente tem essa história que bem, eu acho que vale muito a pena as pessoas se aprofundarem em vários casos. Esse daqui também, como muitos casos, para quem não está vendo vê pela primeira vez, é um choque, mas quando a gente fala de máquinas fotográficas, a gente tende a pensar numa representação da realidade, né? Você bate a foto, aquilo é uma prova do que você está vendo, né? Você tira a foto para provar coisas, que a pessoa esteve em certo lugar, que você viu tal coisa, etc. Quando você encontra as pessoas, eu estive naquele lugar, você bate uma foto e mostra. Mas a gente sabe também, nos últimos anos, que as fotos podem ser manipuladas. Porém, a gente nunca questiona, às vezes, o próprio design, o próprio instrumento, o próprio objeto máquina fotográfica, como um objeto que foi produzido por pessoas que, portanto, também tem viés. É o caso da estrutura, né, do serviço fotográfico, em seu início, aqui num caso que remete muito aos Estados Unidos, onde se utilizavam essas Kodak, chamadas Kodak Shirleys, essas fotos da esquerda que eram usadas como referência para você fazer o ajuste, a calibragem da revelação, do processo de você finalizar a foto, né? Todo o processo até você finalizar, para você saber se as cores estavam fiéis. E, de fato, isso foi bem sucedido, porque se fazia fotos representando essa realidade.
Ou seja, a referência de mundo era uma mulher branca. E o que acontecia é que muita gente, durante muito tempo, não conseguia, utilizou-se disso para apoiar visões racistas, como, por exemplo, negros e negras não são fotogênicas, que não saem bem na foto. E olha aqui, eu estou tirando a foto com um e com o outro e um sai pior. E esse tipo de divisão, ela está embutida na ferramenta. A gente tem aqui no design de impressão, tem um monte de gente que gosta de Flusser, e se você está estudando design e ainda não foi a Flusser, você vai encontrar, né, um lugar onde você pode se esbaldar para questionar de máquinas fotográficas a qualquer outro objeto que a gente produz. Mas o mais doido dessa história não é que só a referência o mais doido não, né? Porque isso é tão comum, o racismo corporificado nas coisas. Mas isso só mudou, ou seja, a indústria fotográfica só começou a pensar em como você poderia ter pessoas negras aparecendo com nuances nas fotos, quando a indústria de chocolate e de móveis indagou por isso, porque gostaria que seus produtos aparecessem melhor nas fotos, aparecessem com detalhes, nuances, profundidade, etc. Se de um lado a gente tem um instrumento mostrando as coisas outras, a gente também tem um apagamento proposital, intencional, muito antes do que a gente imagina. Muito antes de você ter um Photoshop, um artefato que parece o sinônimo da edição fotográfica, você edita fotos. Você edita foto desde que existe foto, na verdade, desde que você fotografa. Mas nesse caso aqui, bem, toda a história, né, indígenas marcada por isso na nossa cidade, e aqui tem um caso no Equador, nessa cidade de Quito. Depois de tantas coisas, você ainda tem apagamento indígena nas próprias imagens, porque era isso que, do Equador, chegava na Espanha e em outros lugares onde você queria criar uma imagem de uma cidade moderna, uma cidade adequada para aqueles valores. E para isso, na visão das pessoas, você precisava apagar as pessoas indígenas das fotografias que eram feitas nesse local. Para isso, utilizavam-se técnicas, era inventado, ou seja, era inventado modos de você fazer esse design, essa pós-produção, de você riscar, na época era placas de vidro e não negativos, né? E o que aconteceu foi que, recentemente, um pesquisador se perguntou por que tem tanto borrões nessas fotos. E começou a buscar imagens e conseguiu contrastar e encontrar as imagens originais e descobrir que, na verdade, aqueles borrões nas fotografias que eram encontradas eram, na verdade, imagens de indígenas que às vezes ficavam ali, às vezes não tinha o borrão porque se colocava um pedaço do vestido e empurrava para o lado, dava-se um jeito de ocultar as pessoas que não dariam a imagem que se desejava, numa visão claramente higienista, no sentido de xenofóbica também, enfim. Aqui a gente pode utilizar situações que a gente pode utilizar mais adjetivos possíveis, né, para a gente colocar. A gente pode ver que a partir do que o Gonzalo estava falando sobre o Kodak Shirley, né? O Kodak Shirley ele é base até hoje para muito desenvolvimento algoritmo. Então, muitas dessas coisas de fotografia. E Shirley, uma curiosidade, era o nome daquela mulher, que ela era esposa de um dos caras que montou o filtro Shirley, e aí ele fez o filtro baseado na mulher dele, que se chamou de Shirley. E até hoje, essas tecnologias elas vão avançando, mas elas permanecem com esse mesmo viés, né? Com esse mesmo processo enviesado. E a gente vê hoje, nos comentários apareceu, né, a ferramenta crop do Twitter, que não foca em pessoas com a pele negra, que só foca em pessoas brancas. Teve um caso bem famoso, né, que foi dos filhos do Bruno Gagliasso, que ele postou que foi um auê, né, que focou na blusa da menininha, que a menininha tinha uma bonequinha na blusa dela, e aí a foto focou na blusa dela e não nela.
porque era a foto de uma menina, né, supostamente branca, que era um desenho, mas era a foto da blusa dela, e isso causou um rebuliço na internet. E, assim, ali a gente vê um fundo de zoom na primeira imagem que não reconhece, né, a face desse, provavelmente, um homem, um homem negro que não consegue ser reconhecido ali pelo algoritmo, né, o filtro, o fundo se camufla no rosto dele. E a gente tem uma outra questão com as pessoas de origem asiática, né, que tem os olhos puxados e que a máquina ali tá perguntando, né, did someone blink? Alguém piscou? Porque o sorriso a fisionomia das pessoas faz com que a máquina, né, o instrumento fotográfico reconheça aquilo como olho fechado, então tá avisando quem está tirando a foto de que alguma coisa pode ter dado errado. Então, isso aí é um preconceito, né? Um algoritmo preconceituoso, é um algoritmo que foi projetado dessa forma e não reconhece outras formas de estar representado, né? E esse tipo de coisa pode levar a coisas muito sérias, né? A gente tá vendo muitos inteligência artificial tomando decisões que são decisões de vida e morte, né? Os carros controlados, aqueles lá, já teve pesquisas que mostram que eles não reconhecem alguns tipos de corpos, então, tipo, isso também pode ser um problema, né? Ainda bem que isso aí não está funcionando a pleno vapor ainda, porque, né, imagina o perigo. Mas a gente tem um caso aqui, ó, esse caso que foi divulgado numa revista científica, que o sistema de saúde dos Estados Unidos utilizava um algoritmo para tomar decisões de internação num hospital. Então, dava prioridade para determinado tipo de pessoa em detrimento de outra. Então, quando um paciente branco e um negro contraíam o mesmo grau de uma doença, o negro era frequentemente assinalado como paciente que precisava de menos cuidados. Por quê? Porque esse algoritmo foi alimentado pelas escolhas de pessoas. Então, as pessoas que tomaram essa decisão para alimentar esse algoritmo, para alimentar essa inteligência artificial, já estavam fazendo escolhas preconceituosas. Então, as pessoas alimentaram um sistema para o sistema entender que entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, ele deveria priorizar uma pessoa branca. Isso é muito sério. Vou aproveitar e complementar aqui, Bibi, que não existe tecnologia neutra, né? A gente está falando aqui de design, a gente abre para tecnologia porque ela é feita pelas pessoas. Você sempre encontra um momento que as pessoas estão tocando. E não está só na criação, está na manutenção disso também. Ou seja, os objetos que a gente cria, eles continuam circulando também porque a gente escolhe deixar circulando. Então, no caso do crop do Twitter ou de qualquer questão de algoritmos, alguns argumentos que surgem mas a intenção das pessoas não era ser racistas, elas tinham esse objetivo e por causa desse objetivo geraram tal código e acabou sendo racista. Bem, inclusive não se perceber ou demorar para se perceber esses efeitos concretos na vida das pessoas é uma questão que deve ser discutida como uma questão política. E quando a gente pensa se um algoritmo não tivesse identificando pessoas brancas, provavelmente ele teria sido também arrumado muito rapidamente. Não seria nem aprovado. Ele não existiria como objeto, né? E o último desses exemplos, gente, antes da gente aqui assim, de alguns casos que a gente selecionou, a gente tem mais uns outros, uma outra visão também, mas outro assunto que também gira bastante, que vocês vão encontrar muito material para discutir design e opressão, é o que o pessoal chama no campo do digital de dark patterns, ou de padrões obscuros. Como, por exemplo, aqui eu coloquei dois bem simples, dois sentidos opostos. Um deles você quer cancelar alguma coisa e só tem duas opções. As duas você não conseguir cancelar. Então você não consegue fazer nada daquelas opções. E no outro mais abaixo, você tem duas opções também. As duas são de permitir o site a usar os cookies, de você fazer uma permissão. Ou seja, ele te brinca com você com o fato de que você está acostumado a fazer certos padrões de comportamento alimentados por anos de experiências com um gênero como acessar um site e apertar botões num site. E, bem, sempre se imagina que o X lá em cima na direita, eu não preciso nem pensar com isso, e a gente não conseguiria sobreviver no mundo das informações se a gente tivesse que realmente parar, ler tudo e refletir sobre tudo que a gente faz,
simplesmente porque a gente tem que utilizar esses sistemas todo dia, então é bom que a gente faça alguns comportamentos por reflexo. E daí alguém coloca lá como se você apertou no aceitar, porque estava escrito aceitar do lado, no lugar onde que simplesmente nunca se coloca. Isso aqui é um campo que você vai encontrar cada coisa absurda, mas uma coisa que talvez seja ainda mais mais difícil para a gente entender que está na base disso é que se utilizam esses estratagemas como esses dark patterns justamente porque a gente produz uma sociedade onde as pessoas não têm uma alfabetização digital. A gente trata aprender o digital como uma coisa que aprende sozinho, a gente reforça, as crianças já aprendem. Nenhuma criança já nasceu sabendo utilizar nada do digital. Tudo aprendeu, seja pelo uso e sem a mediação do que ela pode fazer com aquele uso. E porque só algumas crianças tiveram acesso, na verdade, a esses bens desde pequenas. Então, a gente cria uma sociedade de pessoas que são usuárias desses sistemas. E nós, como designers, ficamos bem felizes, quem se especializa na área de UX, etc., porque pode projetar e tem o seu mercado ali. Mas, basicamente, a gente está criando uma sociedade péssima quando a gente pensa, por exemplo, na questão que mandaram lá no começo, lá sobre a urna. Quando a gente fala de design de urnas e de urnas eletrônicas, como é que é o fato da gente ter produzido uma sociedade não alfabetizada digitalmente? A gente se encontra com urnas e tenta discutir sobre elas. A gente não tem processo de participação mais amplos de debate sobre urnas. A gente, quando implementa não consegue ver a participação como algo positivo, porque a gente tem uma cultura tão grande de usar as coisas e parar nesse ponto, ou seja, de aprimorar esse uso, de não desenvolver ele, que quando se propõe que as pessoas podem participar, a gente mal sabe o que fazer. Quando a gente participa de um processo democrático, a gente às vezes não sabe nem o que aquilo significa, ou que ele parece que começa e se encerra no voto. A participação talvez seja aí para um dos pontos principais de opressão que nós, como designers, já participamos, estamos fazendo e vamos continuar fazendo se a gente não mudar alguma coisa. E aqui é um exemplo digital, mas, todos os exemplos aqui passaria, de alguma maneira, por esse ponto também. Mais absurdos é chamar isso de dark patterns quando são claramente white patterns, né? Perfeito. E aí, gente, hora de vocês fazerem uma visão crítica mesmo sobre o que vocês vivem, como que vocês já sentiram essa opressão na pele. Comentem aí no chat pra gente. E uma visão mais crítica ainda, né? Uma autocrítica, né? E desconfiar daquelas vezes que vocês, né? Mesmo sem querer, talvez, mesmo na ingenuidade, mesmo achando que estavam sendo neutros, acabaram oprimindo pelo design que vocês fazem também. E aí, o que vocês têm para contar para a gente? Esse é um passo que parece ser difícil assim a gente se colocar, né, admitir. Pelo menos nos encontros da rede, depois de um susto inicial, talvez, a gente tem pelo menos essa liberdade, né, no dia que a gente aprofunda nessa discussão sobre design e opressão, de reconhecer, né, o que eu fiz e o quanto eu limitei as outras pessoas ou fiz algo que deveria fazer diferente. Mas parece também que essa percepção mesmo sobre qual é o meu papel em continuar as opressões é o comecinho para poder, talvez, mudar alguma coisa, porque se eu nem sei se eu estou oprimindo, se eu estou participando disso, acho que vai ser bem mais difícil, quem sabe impossível mudar isso. Sim. Começando por mim, já que tem um delayzinho ali no chat, eu vou esperar a galera relatar, mas assim, eu sou gordo e assim, ser gordo realmente, e eu sou, além de ser gordo, sou muito alto. Então ele dá com os extremos assim dos parâmetros de ergonomia, né? Então, na faculdade, para mim, aquelas mesas onde você tem aquela pranchetinha, assim, para você colocar o teu caderno, alguma coisa assim, é um terror, sempre um pesadelo, sempre caio da cadeira, ou tenho algum desconforto ali de passar entre os colegas, sempre já vou avisando, gente, deixa eu sentar no cantinho, porque eu sei que vai ser desconfortável. E é um negócio que eu sempre só pensei assim, é só pedir para meus colegas para sentar no cantinho, tudo bem. Só que depois de um tempo, pensando, eu estou fazendo uma faculdade de design, uma das maiores universidades privadas do Paraná, por que eles não conseguem também ter algum espaço, ou então, pelo menos, trazer uma cadeira que seja
minimamente maior, porque eu não sou nem, tipo, não sou, por exemplo, uma pessoa que é gorda o suficiente para não nem encaixar numa cadeira, que ainda existem esses parâmetros, pessoas que são muito maiores do que eu, que também precisam dessa necessidade de só estudar, sabe? Sem passar por um constrangimento meio que diário ali. E para mim, isso sempre foi depois que ainda uma amiga, né, como vocês falam, né, ele trouxe essa complexidade para mim, falou que ela também é gorda, e ela falou, tipo, gente, já perceberam que essa cadeira não encaixa nem eu nem o Victor? Tipo, é muito desconfortável. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, gente, é muito desconfortável mesmo. E outras questões também, tipo, de design, assim, que a gente passa pela universidade, que a gente sempre vê, é, é de realmente perceber que numa sala de aula a gente tem que. Agora no curso de design está mudando um pouco isso, mas a gente tem que sempre se voltar para o professor, mesmo quando a solução é solicitada só para os alunos. E isso, depois que vocês falaram aqui na chamada, realmente ficou bem evidente. Vamos ver aqui o que o povo está falando no chat. O Lucas trouxe aqui atendimento em lojas no Batel. Para quem não é de Curitiba, Batel é um bairro mais de luxo, uma área nobre assim, de Curitiba. Se você não está com certo tipo de roupa ou certa aparência, eles não atendem. Real. Imagina para quem sofre com o racismo ainda. Meu primo já aconteceu de tipo, não ser atendido numa loja do Batel, de já ter segurança atrás dele. Pelo fato dele ser negro, entrou no pátio Batel, todo mundo já fica atento e é, tipo, ridículo. Vitor, eu queria comentar essa, assim, né? Obrigado, Pedro, pelo depoimento, né? E, de fato, né, a moda como um elemento de identidade, de classe social, né? Tudo isso é muito ingênuo, né? A gente achar que moda é só uma coisa, né, de um gosto pessoal ou de só cobrir uma necessidade de cobrir o corpo, né? Quando a gente entende a moda como discurso, né, e começa a perceber o que se fala através da roupa, né, a gente começa a ficar atento para uma série de sutilezas e outras coisas nem tão sutis assim, né? Então, eu estou orientando um trabalho de doutorado da Imaíra, e ela narra uma situação que aconteceu com um estudante nosso, tá? Ele, aluno de design, a ESD, para quem não sabe, fica na Lapa, no Rio de Janeiro, que é uma região bem central. A Lapa é um lugar onde tem muita festa, tem muita coisa, né? Tem muitos bares, né? Fica bem próximo ali de uma região bem do centro da cidade, onde circula todos os tipos de gente, como em Curitiba, né? Já estive em Curitiba, sei que no centro da cidade também tem essa grande circulação, né? E esse aluno estava chegando para a aula, e aí ele passou por um casal que estava tirando foto lá de alguns monumentos, os Arcos da Lapa, que fica pertinho da ESG, e aí o cara escondeu o celular e falou, cuidado, ladrão. E aí ele, inocentemente, coitado, olhou para trás procurando o ladrão, quando ele descobriu que o ladrão, em potencial, era ele, porque ele estava de chinelo, de camiseta. Então, uma pessoa negra de chinelo e camiseta andando no centro do Rio pode ser um ladrão. Quando ele se percebeu disso, você imagina o que é, né? E como a universidade não acolhe esse tipo de coisa, e muitas vezes a própria pessoa não vai ter condição de tratar desse assunto no espaço universitário, né? Então, imagina, a pessoa passou um dia inteiro de aula, voltou, a ESG nesse período era bastante integral, né? Então, de manhã até de tarde, a pessoa ficou o dia inteiro com aquilo, ainda para voltar para casa, remoendo isso, sem, muitas vezes, a possibilidade de falar de uma situação como essa numa sala de aula de design, porque aí a gente está falando de vestimenta, de indumentária, como uma forma de reforçar uma posição de classe, né? Tem um racismo também embutido nessa situação. Então, de fato, a ideia que a gente também naturaliza, voltando ao tema da naturalização, de que uma pessoa que está vestida de certa maneira, né, ela não é um assaltante potencial, e que uma pessoa com certo tom de pele, com certo tipo de vestimenta, ela é, né, um potencial assaltante, né, isso é naturalizado na sociedade. A gente, né, vê isso sendo considerado o tempo todo. A gente, por vezes, passa por esse tipo de situação, né? Então, e isso precisa desse tipo de discussão, né? Eu, branco, quantas vezes eu fui preconceituoso, de fato, de me assustar, entendeu? Porque também quem já passou por um assalto sabe o quão traumático isso é, mas isso justifica, né? Isso é suficiente. Então, eu acho que problematizar isso caberia
né, onde se formam pessoas que vão trabalhar com isso, né? Então, essa situação é ótima. Medo a gente tem que ter dos assaltantes de terno e gravata. É esses que fazem o estrago. E aí, gente, tem uns mais depoimentos? Teve gente falando também da carteira, né? A Débora deu sequência à fala do Vitor, falou também são desenhados principalmente para destros, né? Então, quer dizer, não é uma classe social, mas é uma questão, né? Assim, as pessoas são canhotas, são destras e se pressupõe, né? Só se universaliza, né? Destra, né? Mas pela questão do corpo, né? Você pegar uma visão de corpo e colocar como geral, né? Aqui a Melian também disse, desculpa se eu pronunciei errado, que teve sempre muita dificuldade em representar pessoas negras em ilustrações, porque no processo de aprendizado sempre aprende, né, a fazer a representação de pessoas brancas nos traços. E para quem já fez realmente curso de ilustração, coisa do tipo, é realmente bem isso. Colorização também, quando vai para o módulo de pele, é um capítulozinho, uma partezinha você falando para pessoas negras. E o resto é só explicando majoritariamente, né, a quantidade de tons de pele branca. E pelo lápis cor de pele. Né? Quem Uhum. aqui, quando era criança, lembra? Esse aqui é o lápis cor de pele. Eu tenho uma dessa aí de eu participar disso, que dava aula durante o período de tempo de Photoshop para design de moda. E daí a gente fazia um monte de pequenos trabalhos, e um dos pequenos trabalhos era um trabalho não era pequeno, era um pouquinho maior no final, que era reproduzir uma capa de uma revista de moda. E a gente pedia para os estudantes tirarem fotos de si, para fazer a manipulação, etc. O que acontecia? As estudantes negras não encontravam capas das revistas. Elas tinham que buscar, sabe? Realmente não encontravam uma oferta de opções. E a gente demorou um tempo para perceber isso, até que os estudantes que nos trouxeram, e daí a gente abriu isso, né? Ou seja, essa exigência nossa, ela basicamente estava forçando realmente a não identificação nenhuma, seja e a percepção clara da indústria da moda, das revistas, e a gente na disciplina reforçando aquilo, né? Colocando sem problematizar, simplesmente porque dentro dos privilégios como homem branco, nunca passou na cabeça isso. Eu acho que a gente poderia também tentar passar por essa questão, né? Quando a gente oprimiu, né? Através do design. Eu tenho um caso que eu queria já mencionar, já que o Vitor falou de tipografia, né? Eu passei por uma situação que eu fiquei com raiva do designer. No caso, o designer não era eu, mas eu tinha que diagramar um livro em língua indígena, em Guarani, né? E fui pegar uma fonte super bacana lá, pá, não tem. E aí, pô, é latina, então tem vários diacríticos, vários acentos, várias coisas, mas na hora que você precisa escrever em língua indígena, que não é reconhecida no Brasil como língua oficial, né? Usa-se vários outros diacríticos, por exemplo, acento no N, de vários tipos, para denotar nasalidade, né? Então, você tem isso de uma linguagem mais fonética para línguas indígenas. E várias fontes que a gente considera que servem para um monte de coisa são muito, muito limitadas para trabalhar com línguas indígenas, no qual no Brasil a gente tem pelo menos mais de 200 línguas diferentes, né? E a gente não reconhece, né? Então, assim, é um ponto problemático também, né? E aí, pô, você falar que se a gente não reconhecer que design de tipos é design, né? E que esse problema está enviesando a maneira como se concebe tipografia, né? A gente tem um problema para reconhecer os problemas do design, implicações dele, né? E aí, gente, quem mais oprimiu como designer? Ó, aqui no chat, João Vitor comentou de novo, né, do iFood, usar Peraí, deixa eu voltar aqui. Usar o entregador como base de modelo de negócio, mas tratar eles como terceiros, em carteira assinada, é uma opressão. Isso com certeza poderia ser tratado dentro da área de UX, mas infelizmente eles veem como clientes,
ou empreendedores como desculpa para a precarização do trabalho e exploração. E isso foi tratado pela empresa como uma questão de marketing na época do break dos apps, quando fizeram campanhas com entregadores como protagonistas. Mas sabemos quem são os verdadeiros protagonistas para o iFood. De qualquer forma, usamos os apps e acabamos contribuindo para o problema. Total, tanto é que essa percepção, ou seja, existe um nível abaixo de ser usuário, que é você não ter nem o direito de ser usuário, que é você trabalhar, ser trabalhador do negócio. E isso é uma percepção que os próprios entregadores já têm, porque quando você tem, por exemplo, o Treta no Trampo, o Entregadores Antifascistas, eles têm um foco bastante em apoiar os próprios entregadores. Mas existe um outro movimento que é a chamada ação usuária, que é o apagão dos apps, por exemplo. Ou seja, você tem que direcionar a ação para os consumidores, porque só através do consumo você parece ter algum direito, né? E você tem as coisas moldadas. Ou seja, você tem qualquer discurso de design centrado no usuário fica complicado quando se pensa nessa situação, né? Quem é considerado usuário e dessa maneira também quem é considerado um pouco mais ser humano. A categoria das personas. Queria trazer mais um... Fala, Marco. Não, pode falar, Bibs. Não, eu queria trazer mais um exemplo, porque quando a gente está falando de... Porque a gente fala muito de processos de design participativo, né? E como é que a gente faz com que as pessoas participem da elaboração dos processos e dos projetos, e tomar a decisão a partir dos interesses, né, coletivos, olha que bonito. E aí a gente não percebe que a forma como a gente molda as próprias ferramentas que a gente usa para alavancar a participação são opressoras. Então eu vou trazer um exemplo de um erro que cometi junto a uma equipe, mas era um projeto na Guatemala com uma comunidade de mulheres ribeirinhas, e que a gente estava fazendo equipes interdisciplinares junto à população local. Então tinha 2 pessoas da população local e diversos outros profissionais em cada um dos grupos, e a gente estava fazendo um processo de projeto que era inspirado no Design Thinking, mas não era bem isso, porque a gente já tinha algumas críticas a esse processo, então a gente tinha umas adaptações, não era esse viés, mas tinha um monte de post-it, tinha o brainstorm, tinha aquela coisa toda que a gente conhece. E a gente viu que as mulheres era muito difícil que elas participassem desses momentos, né? E aí demorou para a gente entender que um procedimento de pegar um papelzinho com uma cola e grudar num negócio era uma coisa que para elas não fazia sentido nenhum aquilo, né? Não fazia sentido nenhum, só que a gente demorou algumas sessões para perceber que esse procedimento, que para a gente era um procedimento bacana, colorido, cada um tem o seu, e a gente vai construindo nas ideias uns dos outros, que aquilo não fazia sentido. Aí o que a gente foi fazer? Oficina de macramê. Todo mundo vai pegar os fios, elas vão ensinar a gente a fazer macramê e a gente vai conversar sobre as coisas. E a gente ficou um dia inteiro fazendo macramê e foram os melhores momentos de possibilidades que a gente criou, e foi um momento de integração, foi um momento de realização comunal ali de alguma coisa, e que todo mundo aprendeu uma técnica, né, a partir dos ensinamentos dessas mulheres, e onde a gente conseguiu construir as ideias uns dos outros a partir desse entrelaçamento. E foi bem poético, porque foi a partir do entrelaçamento dos fios do macramê que a gente conseguiu entrelaçar as ideias e chegar em alguma questão. Então, pensar também de onde a gente tira as ideias, essa coisa o princípio de participação, ele não está dado, né? Ele não está colocado de forma óbvia. Então, a gente ter atenção para isso, que a participação, ela é algo construído no coletivo também, não é jogar uma dinâmica, não é jogar uma ferramenta, pegar um toolkit que vai garantir alguma participação, ou, mas eu dei espaço para ela falar, ela não falou porque não quis. Será? Será que eu dei espaço? Será que houve essa construção mesmo? Então, acho que é a gente pensar também que as ferramentas e as propostas de dinâmicas que a gente faz, elas são politicamente orientadas e elas impactam as pessoas de diferentes maneiras. Então, pensar sempre como isso reverbera para as pessoas e se isso está dado mesmo para todo mundo. Bibi, eu vou complementar. Me digam se a internet se eu estou funcionando bem para vocês, está meio estável aqui. Não, eu vou
aproveitar esse gancho para falar também de um último trabalho que eu fiz, né, com mulheres da ilha de Cotijuba, aqui perto de Belém, e assim, para trazer também essa reflexão, né, de que como a transformação, ela parte do encontro, porque na maioria desses processos, né, de design thinking, inclusive, as pessoas, elas são fontes de informação, né, elas não são, a gente não, na maioria das vezes, não vê as pessoas como esse lugar como um espaço de construção de relações, né? E aí, num trabalho também de design participativo recente que eu fiz, eu também pequei, né? Também caí nessa, né? Do opressor, do designer Salvador. Eu fui fazer também uma atividade com vários painéis e levei os painéis prontos. Passamos toda a atividade, fizemos e tal, concluímos. Depois eu soube que a maioria das mulheres que faziam parte do grupo de artesãs são semi-analfabetas. Ou seja, a atividade não teve praticamente nenhum efeito, talvez efeito de piorar a autoestima delas, porque elas não puderam, de fato, participar como, em tese, eu esperava, né? Então, assim, é muito importante que a gente sempre analise o nosso lugar nesse tipo de atividade, né? Consulte e também aprenda com as ferramentas que já existem, como a Bibiana falou, né? Já fiz trabalhos também que o diálogo não funcionava a partir das ferramentas que nós designers conhecemos, e tivemos que partir para outras, entre aspas, ferramentas, outros recursos, como, por exemplo, cozinhar juntos, né? Então, se o nosso objetivo é o diálogo, nem sempre a ferramenta que está no livro vai ser a ferramenta mais eficiente, né? Então, a gente também tem que conseguir ser sensível a essa inteligência que já existe no lugar para conseguir tirar partido, né? Em busca de uma solução, ou, eu prefiro dizer, em busca de uma transformação de uma situação problemática que todos estão percebendo juntos e que podem decidir para que essa mudança seja feita coletivamente, né?